Meu nome é Davi, e esta é a minha história. Minha jornada é marcada pela batalha contra Golias, um desafio tão imenso que todos à minha volta jamais acreditariam possível de ser superado. Fui subestimado por todos, desacreditado, e houve momentos em que até eu mesmo duvidei da minha capacidade. Para ser sincero, em meu coração, eu tinha certeza de que não conseguiria, não sozinho. No entanto, havia algo mais forte dentro de mim: minha fé em Deus. Foi essa fé inabalável que me fez acreditar que, ao seu lado, eu era capaz de qualquer coisa. A minha vitória sobre Golias, apesar de parecer pequena aos olhos de muitos, foi imensa para mim, pois simbolizava algo muito maior do que apenas um triunfo pessoal. Representava a evidência incontestável de que, com Deus, todas as barreiras podem ser superadas, todos os gigantes podem ser derrubados. Essa vitória não foi apenas minha, mas de todos aqueles que algum dia se sentiram menores, fracos ou incapazes. A minha história é um testemunho de que a fé pode mover montanhas, pode derrubar gigantes, e, acima de tudo, é um lembrete de que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. A presença divina nos acompanha, fortalece e guia, transformando o impossível em possível. Davi sabia o que muitos não sabiam em 1 Samuel, capítulo 17. O exército israelita enfrentou os filisteus e seu formidável campeão Golias. Durante uma visita ao acampamento para ver seus irmãos mais velhos, Davi encontrou Golias pela primeira vez. A atitude de enfrentar e lidar com qualquer coisa reconhecida como perigosa, difícil ou dolorosa, em vez de se afastar dela, é a qualidade de ser destemido ou corajoso. Essa é a definição de coragem do Webster New World Dictionary. O exército dos filisteus se posicionou para a batalha perto do Vale de Elá, situado a sudoeste de Jerusalém e próximo a Gate. Saul e seu exército se reuniram nas proximidades, com o Vale de Elá dividindo-os. Um campeão chamado Golias saiu do acampamento filisteu diariamente, por 40 dias, desafiando os exércitos de Israel a enviar-lhe um oponente digno. Vemos o que aconteceu com os israelitas quando Golias apareceu. 1 Samuel 17, versículo 11. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras dos filisteus, ficaram desanimados e muito amedrontados. Golias não era para ser subestimado. O homem era verdadeiramente enorme, com uma ponta de lança pesando aproximadamente 15 libras e uma couraça pesando cerca de 125 libras. Ele media entre 9 e 11 pés de altura. Seria imprudente subestimá-lo como oponente. Era normal todos no campo sentirem medo. Até o rei estava com medo. Como podem os soldados comuns ter coragem se o rei está com medo? Em uma ocasião, quando Davi estava trazendo suprimentos para seus 3 irmãos mais velhos na linha de frente, ele ouviu as provocações do gigante e viu o medo no rosto dos soldados hebreus. Davi também poderia ter ficado com medo, porque ninguém o respeitava. Primeiro, ele não foi respeitado por causa de sua juventude. 1 Samuel 17, 26 a 30. Bíblia amplificada. Então Davi falou aos homens que estavam perto dele: o que será feito pelo homem que matar esse filisteu e remover a desonra de sua provocação de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso que provocou e desafiou os exércitos do Deus vivo? Os homens lhe disseram que isso será feito pelo homem que o matar. Agora Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu o que ele disse ao homem, e a ira de Eliabe queimou contra Davi. Ele disse: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço sua presunção, excesso de confiança e o mal do seu coração, pois você desceu para ver a batalha. Mas Davi disse: o que fiz agora não foi apenas uma pergunta inofensiva? Então Davi se virou de Eliabe para outra pessoa e fez a mesma pergunta, e as pessoas lhe deram a mesma resposta que da primeira vez. Seu irmão pensou que ele era apenas um garoto procurando emoção. Além disso, o rei Saul pensou que Davi era jovem demais para enfrentar Golias. 1 Samuel 17, 30 e 1 a 33. Bíblia amplificada. Quando as palavras que Davi falou foram ouvidas, os homens as relataram a Saul, e ele mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não deixe a coragem de nenhum homem falhar por causa dele. Seu servo irá e lutará com este filisteu. Então Saul disse a Davi: você não é capaz de ir contra este filisteu para lutar com ele, pois você é apenas um jovem, e ele tem sido um guerreiro desde a sua juventude. Depois de um tempo,
Saul concordou com a batalha entre Golias e Davi. Agora você pensaria que depois disso, Davi seria respeitado, mas até Golias, a causa do problema, desrespeitou Davi. 1 Samuel 17, 40 e 1 a 43. O filisteu saiu e se aproximou de Davi com seu escudeiro à frente. Quando o filisteu olhou ao redor e viu Davi, ele o ridicularizou e menosprezou porque ele era apenas um jovem, com uma aparência rosada e atraente. O filisteu disse a Davi: "Sou eu um cão para que você venha a mim com varas de pastor?" E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Davi enfrentou seu irmão Saul e Golias naquele dia, e todos os três não mostraram grande confiança nele. Mas por que ele continuou avançando, enfrentando todo o desrespeito a cada momento? Alguns nos desprezam por várias razões. Para alguns pode ser por causa da idade, seja jovem ou velho. Não deixe ninguém desprezar você por causa da sua juventude, mas seja um exemplo e estabeleça um padrão para os fiéis em palavra, em conduta, em amor, em fé e em pureza moral. 1 Timóteo 4, verso 1. A questão é: por que Davi não estava aterrorizado com Golias, enquanto todo o exército de Israel, incluindo Saul, estava tão temeroso? Razão número 1. Porque ele confiava no verdadeiro e vivo Deus. 1 Samuel 17, 26, Bíblia amplificada. Então Davi falou aos homens que estavam perto dele: "O que será feito pelo homem que matar esse filisteu e remover essa desonra de sua provocação de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso que provocou e desafiou os exércitos do Deus vivo?" Outros guerreiros se concentraram nos perigos da luta ou nos espólios da vitória que ainda estavam em jogo. Parece que Davi foi o único preocupado com a honra do Deus vivo e a reputação de Israel. Isso demonstra sem sombra de dúvida que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele se importava com as coisas que Deus se importa. Ele viu o problema em termos espirituais, não em termos materiais ou carnais. Quando o homem de Israel disse: "Este homem", Davi disse: "Este filisteu incircunciso." Quando os homens de Israel disseram: "Com certeza ele veio para desafiar Israel", Davi disse que ele deveria desafiar os exércitos do Deus vivo. Quando os homens de Israel disseram: "O homem que o matar", Davi disse: "O homem que matar este filisteu e tirar a vergonha de Israel." Davi via as coisas da perspectiva do Senhor, mas os homens de Israel viam as coisas apenas da perspectiva humana. Mesmo quando ele enfrentou Golias, vemos a mesma coisa. O filisteu também disse a Davi: "Venha a mim, e darei sua carne às aves do céu e às feras do campo." Então Davi disse ao filisteu: "Você vem a mim com espada, lança e dardo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Este dia o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te derrubarei e cortarei tua cabeça, e darei os corpos do exército dos filisteus neste dia às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel." 1 Samuel 17, 44 a 46. Podemos imaginar a voz profunda de Golias reverberando contra as colinas altas que cercam o vale de Elá. O som causava medo no coração de cada soldado israelita, e provavelmente até mesmo em alguns dos soldados filisteus. Então, Davi respondeu com sua voz de adolescente, talvez até com a voz rachando. Os filisteus riram quando ouviram Davi, praticamente gritando em sua voz rachada, e os israelitas ficaram horrorizados e envergonhados. Davi diz: "Você vem a mim com espada, lança e dardo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Deus faz uma distinção entre si mesmo e Golias, sem dar crédito ao próprio Golias. Ao dizer: "Eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos", é dizer que eu venho como representante do Senhor dos Exércitos, o Deus que tem exércitos celestiais ao seu comando. Eu sou um homem enviado, em uma missão de Deus. Lemos: "Este dia o Senhor te entregará em minhas mãos." Davi mostra sua crescente confiança. Dizer a Saul que matará Golias é uma coisa. É completamente diferente dizer a Golias que o matará, e dizer que o Senhor o fará neste dia, acrescentando: "Eu te derrubarei e tirarei tua cabeça." É um detalhe vívido, agradável. Davi foi cuidadoso ao dizer que o Senhor te entregará em minhas mãos. Davi foi corajoso, mas sua coragem veio de sua fé em Deus. Ele entendeu que o Senhor estava no controle do conflito. Todo esse incidente fez Davi famoso. No entanto, sua motivação não era o ganho pessoal.
Ele agiu por desejo de honrar e glorificar o Senhor, em vez de buscar reconhecimento para si mesmo. Seu objetivo final era espalhar a mensagem de que há uma presença divina em Israel, que deve ser reconhecida por todos. Lemos: em nossas mãos. Observe novamente a humildade de Davi. Não é, ele te entregará em minhas mãos. Davi sabe que esta foi uma batalha nossa, que ele lutou em nome de todo Israel. Se eles não estavam confiando no Senhor, Davi confiaria por eles. Nossa fé inabalável em Deus nos capacita a resistir ao diabo e às suas tentações. 1 João 5,4, Bíblia amplificada. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence e supera o mundo, e esta é a vitória que conquistou e superou o mundo. Nossa fé persistente e contínua em Jesus, o Filho de Deus. A segunda razão pela qual Davi teve coragem foi que ele se baseou em experiências passadas nas quais Deus cuidou dele. É assim que Davi respondeu a Saul, quando o rei duvidou dele. 1 Samuel 17, 34 a 37, Bíblia amplificada. Mas Davi disse a Saul: seu servo estava cuidando das ovelhas de seu pai, quando um leão ou um urso veio e pegou um cordeiro do rebanho. Eu fui atrás dele, ataquei e resgatei o cordeiro de sua boca. E quando ele se ergueu contra mim, eu o peguei pela juba e o matei. Seu servo matou tanto o leão quanto o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois ele provocou e desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi disse: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: vai, que o Senhor esteja com você. Saul estava simplesmente dizendo a Davi que ele tinha sido um soldado por mais tempo do que Davi estava vivo. Como você poderia possivelmente vencer contra ele? Isso demonstra que Saul considerava apenas os aspectos físicos da batalha, negligenciando a dimensão espiritual. Esse é geralmente o padrão de Deus para a preparação. Ele nos chama para sermos fiéis exatamente onde estamos, e depois USA nossa fidelidade para realizar coisas maiores. Se Davi tivesse recuado ao ver o leão ou o urso, ele não estaria preparado para enfrentar Golias. Mas ele foi confiável naquela época, então ele será confiável agora. Davi aumenta sua ousadia conforme a história progride. Primeiro ele disse que alguém deveria lutar contra Golias por uma causa justa. Depois ele disse que lutaria contra Golias. Agora ele diz que matará Golias. Davi não tinha ideia de que estava sendo ensinado a enfrentar um gigante quando era um pastor, lutando contra leões e ursos. Raramente reconhecemos o propósito de Deus em nossa preparação, mas Davi pode se confortar com o fato de que o Senhor sempre provê para ele, e continuará a fazê-lo. Davi entendeu que a ajuda passada de Deus era um sinal da ajuda futura de Deus. Saul também sabia disso. Saul tinha confiança em Deus porque ele o apoiou no passado. 2 Timóteo 4, 16 a 18. Bíblia amplificada. No meu primeiro julgamento ninguém me apoiou ou esteve ao meu lado, mas todos me abandonaram. Que isso não seja contado contra eles por Deus. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu e capacitou, para que através de mim a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada, e que todos os gentios a ouvissem. E eu fui resgatado da boca do leão. O Senhor me resgatará de todo ataque maligno, e me levará em segurança ao seu reino celestial. A ele seja a glória para sempre e sempre. Amém. Davi permaneceu firme quando teria sido tentador fugir. Ele permaneceu ao alcance da lança de um homem que era quase o dobro do seu tamanho, um grande homem de guerra gigante. Devemos nos manter firmes contra o mal e a maldade, mesmo quando queremos fugir. Efésios 6, 13, Bíblia amplificada. Portanto, revista-se com a armadura completa de Deus, para que você possa resistir com sucesso e manter-se firme no dia do mal e do perigo. E tendo feito tudo o que a crise exige, permaneça firme em seu lugar, totalmente preparado, imóvel, vitorioso. Davi teve sucesso quando todos pensavam que ele não teria. 1 Samuel 17, 48 a 51. Quando o filisteu se levantou e avançou para encontrar Davi, Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha para encontrar o filisteu. Davi colocou a mão em sua bolsa e tirou uma pedra. Atirou com a funda e acertou o filisteu na testa. A pedra penetrou em sua testa, e ele caiu de rosto no chão. Assim, Davi triunfou sobre o filisteu com uma funda e uma pedra. E ele derrubou o filisteu e o matou, mas não havia espada na mão de Davi. Então ele correu e ficou sobre o filisteu.
Pegou sua espada e atirou da bainha, e o matou, e cortou sua cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu campeão poderoso estava morto, fugiram. Quando a batalha terminou, foi Davi, e não Golias, quem venceu a vitória. Podemos ter certeza de que Deus nos levará à vitória se andarmos pela fé. Romanos 8:31. O que diremos então a todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será bem-sucedido contra nós? 1 Coríntios 15:57 também diz: Mas graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória como conquistadores, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Como cristãos, devemos ter a coragem de obedecer como Abraão, servir como Josué, repreender o pecado como Estevão, falar a verdade como Paulo. Davi se manteve firme quando tudo lhe dizia para correr. Pela fé ele conquistou uma grande vitória para o povo de Deus. Será que nós nos manteremos firmes por Deus? Quem seguirá Jesus, mantendo-se firme pelo certo, erguendo sua bandeira no mais intenso combate? Quem seguirá Jesus? Quem responderá: Eu estou do lado do Senhor, mestre. Aqui estou eu. Coragem significa se manter firme quando todos querem correr, falar quando todos têm medo de falar, agir quando todos estão paralisados pelo medo, agir diante do perigo, mantendo o caráter e a integridade moral quando todos estão tentados a comprometer os seus. Precisamos entender algo. Todos têm medo em algum momento. Todos experimentamos a emoção do medo. Coragem é ser capaz de superar nossos sentimentos de medo e dar um passo adiante para fazer o que sabemos que é certo. Mesmo os grandes perdem a coragem às vezes. Os cristãos precisam de coragem. Há tantas vezes em que enfrentamos desafios à nossa fidelidade e temos medo. O medo fará com que as pessoas recuem de responder ao Evangelho. Atos 24:22, Bíblia Amplificada. Mas ao discutir sobre justiça, autocontrole, comportamento honroso, integridade pessoal e o julgamento vindouro, Félix ficou assustado e disse: Vai embora por agora, e quando eu achar um momento conveniente, eu o chamarei. Ter medo fará com que os cristãos percam suas almas. Apocalipse 21:8, Bíblia Amplificada. Mas quanto aos covardes e incrédulos e abomináveis, que são desprovidos de caráter e integridade pessoal, e praticam ou toleram a imoralidade, e assassinos, e feiticeiros com drogas intoxicantes, e idólatras, e ocultistas que praticam e ensinam religiões falsas, e todos os mentirosos que enganam e distorcem a verdade conscientemente, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus opera milagres. Pessoal, se você se entregar a Ele, Ele fará maravilhas através de você. Quais são as motivações pelas quais você deve ter coragem? Número 1. Você pertence a Jesus, portanto não tenha medo. Número 2. Deus vai te vindicar. Não tenha medo porque o oculto será visto, o encoberto será revelado. O que você diz, o que descobre de Jesus em particular, um dia será publicamente vindicado. Número 3. Nem mesmo morrer pode te prejudicar. Em Mateus 10:28, E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Sua alma está em jogo quando você busca a aprovação dos homens. O que isso faz? Sabe, a pior coisa que as pessoas podem fazer quando te destroem é te enviar para o paraíso. A pior coisa que as pessoas podem fazer é despachar sua eterna pessoa para o paraíso. Número 4. Deus sempre permanece perto de você. Mateus 10:30. Mas até mesmo os cabelos da sua cabeça estão todos contados, pois o Pai é soberano e tem conhecimento completo. Os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Quem pode contar seus cabelos? Nenhum humano pode contar seus cabelos, e para tentar teria que se aproximar. Isso indica atenção real, próxima, cuidadosa e íntima, e esse é o ponto. Seu Pai não está longe quando você está sofrendo. Ele te ama, Ele está próximo. Número 5. Deus governa sua vida com mãos amorosas. Acredite na soberania de Deus, povo de Deus. Número 6. Advertências de Paulo. Quando você lê pela primeira vez a palavra de Deus, especialmente quando lê Paulo e seu conselho ao seu jovem discípulo Timóteo, você pode ver por que a coragem é necessária. Muitos de nós, às vezes, vivemos com base na aprovação e aceitação dos outros. Você ainda não cresceu o suficiente para ser sua própria pessoa em Cristo, e quando recebe um olhar feio, um revirar de olhos, um lábio torcido ou uma palavra,
Você se sente tão esmagado que simplesmente para de falar sobre coisas difíceis que podem fazer com que você seja rejeitado. Eu desejo tanto que você considere Cristo tão glorioso que o sorriso dele vale a 10.000 franzidos. Espero que você conheça a fonte e a profundidade da coragem de que precisará quando falar sobre esta situação. 2 Timóteo 4, 3-4, Bíblia Amplificada. Pois virá o tempo em que as pessoas não tolerarão a sã doutrina, e a instrução precisa que as desafia com a verdade de Deus, mas querendo ter seus ouvidos coçados com algo agradável, acumularão para si mesmas muitos professores, um após o outro, escolhidos para satisfazer seus próprios desejos e para apoiar os erros que sustentam, e desviarão seus ouvidos da verdade, e se desviarão para mitos e ficções humanas, e aceitarão o inaceitável. Número 7. Há uma segunda razão além das palavras de Paulo a Timóteo, pela qual acho que esta mensagem sobre coragem é tão crucial. Tem a ver com o tipo de era em que vivemos. Corajosos permanecemos. Mateus 10, 27. O que eu lhes digo no escuro, digam na luz, e o que vocês ouvem sussurrado, proclamem nos telhados. Portanto, o ponto deste versículo é abrir a boca. Então não ceda ao espírito da época e seja covarde. Seja corajoso. Esta ênfase na coragem é vital em um mundo onde a pressão para se conformar é imensa. Estar firmes em nossa fé e valores, especialmente quando enfrentamos oposição ou desdém, é um testemunho poderoso da nossa confiança em Deus e em sua verdade. É fácil seguir a multidão, mas requer verdadeira força e convicção para se manter firme quando todos os outros estão se afastando ou se calando. O chamado para ser corajoso não é apenas para situações monumentais, mas para o nosso dia a dia. No trabalho, na escola, nas nossas comunidades, estamos constantemente diante de escolhas que testam nossa coragem e integridade. Escolher o caminho certo, falar a verdade, defender os injustiçados e manter a integridade mesmo quando isso pode nos custar algo, esses são os verdadeiros atos de coragem. A história de Davi e Golias é um lembrete de que, às vezes, somos chamados a enfrentar gigantes em nossas vidas, desafios que parecem impossíveis. Mas assim como Davi, se tivermos fé em Deus e confiarmos em seu poder, e não apenas em nossas habilidades, podemos superar qualquer obstáculo. Isso não significa que não teremos medo, mas que não permitiremos que o medo nos paralise ou nos impeça de fazer o que é certo. Lembremo-nos de que a verdadeira coragem não vem de nós mesmos, mas de nossa relação com Deus. É Ele quem nos fortalece, nos inspira e nos capacita a enfrentar os desafios da vida com confiança e esperança. Quando colocamos nossa fé em Deus e permitimos que Ele nos conduza, descobrimos uma fonte inesgotável de coragem e força para enfrentar qualquer situação. Finalmente, a história de Davi e Golias nos mostra que, com Deus ao nosso lado, não há desafio grande demais para enfrentar. Deus nos chama para sermos corajosos, não por nossa própria força, mas pela força que Ele nos proporciona. Quando confiamos nessa verdade, somos capacitados a viver com coragem e propósito, não importa o que enfrentemos.